Graça e paz, irmãos. Prazer para nós, mais uma vez, estarmos aqui de verdade, isso. E isso aqui, eu vou falar uma coisa aqui, mas é pura verdade mesmo, Mauro. Como que eu já fui ministrado aqui hoje. De verdade, meu. E aí eu acho perca de tempo quando você espera esse momento para se alimentar. Eu acho que você perde muito, meu. Porque Deus começou a falar com a gente lá no comecinho, né? Eu achei interessante a palavra do meu irmão, quando ele disse: você não reclama não, olha para a África, né? Mas eu confesso que nesses últimos dias eu tenho ficado muito perturbado, a minha alma demais, com Rio Grande do Sul, rapaz. Que isso, meu? Os meus irmãos que defendem a mesma fé, que adoram o mesmo Deus, estão sem nada, meu. Dormiram com tudo e acordaram sem nada, meu. Os nossos irmãos na fé. E eu fico pensando, qual é o motivo que eu tenho para reclamar, meu? Qual é o motivo? Imagino Deus me ouvindo, eu reclamando da vida, meu. Sabe, então assim, meu, dê glória a Deus. Sabe, eu sinto muito, porque desde quando aconteceu nós estamos orando, pastor Mauro, que é o que a gente pode fazer. Mas a realidade lá é uma coisa de louco, meu, não dá para pensar naquilo. Ver um lugar daqueles tomado pela água e não há quem faça nada, não tem o que fazer. É só um que pode mudar a história. Eu nem sei por que Deus permitiu, mas Ele sabe de tudo. E nós se rendemos à vontade do nosso Deus, por mais que nos falte compreensão para aquilo, porque existe um povo lá orando. Mas enfim, nós seguimos dando glória a Deus e aleluia, amém? E nós não somos mais merecedores do que ninguém. O Senhor simplesmente, Ele decide, e nós se submetemos a Ele. Eu sei que Deus está naquele lugar, e também sei que existe um propósito para aquilo, e que seja feita a vontade do nosso Senhor, mas não reclame. É um arroz, ore agradecido que amanhã chega o feijão. É arroz e feijão, ore agradecido que amanhã chega o frango. É arroz, feijão e frango, ore agradecido que amanhã chega o contrafilé, chega o churrasco, ore agradecido, seja grato ao Senhor. Porque nós estamos aqui, a Bíblia vai dizer: olha, se você tem o que vestir e o que comer, esteja feliz. Não é verdade? E nós estamos vestidos. Se não nos alimentamos hoje foi porque alguém quer vir para cá em consagração e jejum, mas sabendo que chegamos em casa vamos ter um alimento em nossa mesa, amém? E vou dar um parecer aqui para você. Não espere perder para agradecer. É uma mensagem do meu coração para onde eu vou. A sua vida pode piorar muito ainda. Você não tem noção como a sua vida pode piorar. Mas você também não tem noção como a sua vida pode melhorar. Cuidado para amanhã você não sentir saudade de hoje. Cuidado. Sabe, deixou de agradecer, só reclamou. Não tem ninguém que faz isso. Talvez seja eu e minha esposa só que reclamamos aqui. Talvez seja só nós dois. Eu estou falando para minha esposa, para mim. Não reclame para amanhã você não sentir saudade. Eu era feliz e não sabia, meu. Seja grato. Seja grato. Porque o nosso alvo é o céu, gente. Aqui é só uma passagem rapidona, meu, e nós vamos para o céu, para a glória do nome do nosso Deus. Já está feito. A nossa vida está em cima de dois pilares importantíssimos, que você não pode se esquecer nunca. O primeiro dele é que quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. E são muitos, hein? E o segundo é que o Senhor escreve o teu nome no livro da vida. Você é salvo no Senhor. São dois pilares que vão sustentar a nossa vida. Porque quando tudo estiver ruim, porque tem tempo, pastor Mauro, que nada dá certo, meu. Está tudo dando errado. E aí eu lembro, meu, que eu não sou daqui, que eu tenho meus pecados perdoados, tenho o meu nome escrito no livro da vida e o meu coração se alegra no Senhor. E o livro de Neemias, o capítulo 8, foi cantado aqui: a alegria do Senhor é a nossa. Então, se eu alegrar o coração do meu Deus, a alegria dele passa a ser a minha força. Então, que Deus te abençoe aqui nessa noite, seja fortalecido pelo Espírito Santo.
porque a nossa caminhada ainda a gente não sabe até onde vai. E nós precisamos sair dessa porta cheio da graça de Deus, para ganhar muitas almas para o reino de Deus, para testificar do nome do Senhor, e nós somos testemunha do Senhor. Então saia daqui cheio do Espírito Santo. Nós não somos cheios do Espírito Santo simplesmente, que é uma coisa bacana para falar em línguas, para dançar dentro da igreja, que é muito gostoso e fazemos isso com prazer, mas devemos ser cheios do Espírito Santo também, quando saímos dessa porta para fora, para anunciar o Evangelho na faculdade que nós estudamos, na empresa que nós trabalhamos, na escola que nós estudamos, aonde você for, você é a boca de Deus para salvar vidas. Deus quer usar um instrumento humano para alcançar os humanos dessa terra, e é você que Deus vai usar. Amém, amados? Eu tenho uma palavra aqui para ministrar para o teu coração, e a minha oração é que Deus fale por mim aqui nessa noite. Abra aí tua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 14. O Evangelho, como meu irmão disse, né, esse sofrimento, essas pegadas vai trazer para nós que nós estamos vivos, que nós estamos aqui, que nós somos uma pessoa e estamos sujeitos a tudo isso, né? E se bem é verdade, se eu não quero encarar isso, Senhor, leva eu aí para casa aí, então aí nós não vamos ter mais luta, né? E é engraçado, pastor Mauro, que pobre, financeiramente falando, eu nunca tive dinheiro na minha vida, né? Toda vez que eu vou no restaurante, eu olho o primeiro preço, eu vou comprar uma roupa, eu olho o primeiro preço, eu nunca tive aquilo de chegar e pegar o que eu quero e simplesmente... Então, eu sou pobre financeiramente falando. Alguém fala, não, nós não somos pobres, pobre é o diabo, nós somos ricos. Eu falei, bom, meu dinheiro está lá com Deus então, porque na minha conta não chegou. Mas pensando em tudo isso, eu lembro também que o provedor da minha casa é Deus. Então, a pessoa que não tem uma vida financeira tão, gorda, ele resume todos os problemas no dinheiro, cara. Só que aí você vê um monte de rico dando tiro na cabeça, cara, se matando. Então você percebe que o problema não é de ordem financeira, são outros problemas. Então assim, que Deus possa saciar a minha alma, como foi ministrado aqui, né? Para que eu não deixe ela ser levada por essas coisas, ser contagiada, olhar muito para o outro e ver que o outro tem e eu não tenho e não sei o que. Deixa a vida do outro para lá, segue a sua, sabe? Às vezes eu estou aqui olhando para a vida do meu irmão, mas eu não tenho o mesmo temperamento que o Mauro. Eu já falei que se Deus me fizesse um músico, eu ia ser metido, eu ia dar trabalho para Deus. Eu acho muito louco o que acontece aqui, demais. Deus me livre se Ele me desse a habilidade de tocar um violão. Eu acho que eu ia levantar minha camisona aqui, sabe, porque eu acho muito meu. Então Deus não vai me dar isso nunca, porque Ele não quer me perder, Falou, ô pastor, segue aí, na moral, vamos ficar junto, deixa para quem sabe lá, os caras lá, porque é uma vaidade que entra em nós, sabe, pastor Mauro, e a gente tem que tomar com isso. Um dia eu falei com um amigo meu que estava numa casa de recuperação. Eu quero falar dele aqui também, só para dar um alerta para você, um maestro. Entrei numa casa de recuperação, fui lá fazer um trabalho, como fazia, isso não era Araçatuba mesmo. E aí encontrei um cara no meio do pessoal lá, um cara top, maravilhoso, músico, mas um cara escrevia, tocava todos os instrumentos. E um dia, conversando com ele, falei, e aí, irmão? Ele disse, então, pastor, eu saía da minha cidade para tomar uma cerveja escondida. Tocava na minha igreja, cuidava do... Um cara maravilhoso, o cara escrevia, o cara tocava tudo, o cara era maestro, pastor Mauro, lindo. E nessa aí de sair da minha cidade para tomar uma cerveja, fui tomando uma, fui tomando duas. E aí um dia eu dei uma fracassada, dei um tiro numa cocaína. E hoje estou aqui dentro. Sabe, amada, porque eu sei que o diabo não precisa pôr nada dentro de nós para levar a gente para lá, só precisa despertar o que já está. Por isso que toda vez que eu vou ministrar, eu falo para os irmãos, a minha mensagem tem um caráter introspectivo, olha para dentro de você. Não julgue os outros, cuide de você. Se você cuidar de você, como você vai ajudar? Se eu cuidar de mim, como que eu vou me ajudar? Então, tome cuidado. Eu aqui não estou pregando doutrina, o que você pode fazer, o que você não pode, nada disso, viu, querido? Eu estou dizendo, tome cuidado com a cilada de Satanás. Ele não brinca, como diz alguém aí, de ser diabo. Amém, amados? Só essa palavra, só para dar um toque para você,
para você ficar firmão, porque as coisas vão chegar até você, vão ser apresentadas para você. E lembre de uma coisa: diga não, porque eu sirvo um Deus vivo, poderoso, e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Beleza? Então, Mateus capítulo 14, versos 27. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte. Mateus capítulo 14, versos 27. Diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir te ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com o Senhor Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidais? Amém. Eu queria falar um pouquinho sobre essa passagem, que julgo ser uma das mais emocionantes para Deus. O Senhor Jesus, a gente quando olha para Deus, pensa num ser realizado, né? E Deus não é realizado. Desde quando o homem desviou lá no Jardim do Éden, para Deus ficou uma dor. Esses dias conversando com a minha cunhada, ela disse: o meu irmão sumiu da minha casa quando nós éramos pequenos. E nunca mais acharam ele, aqui em Jundiapeba. E aqui ele ficou um vazio, porque não sabe, né? Não sabe o que aconteceu. Então ficou um vazio. Hoje, né, todo mundo já cresceu, mas ninguém sabe o paradeiro daquele camarada naquela época. E sumiu muita gente naquela época. Então ficou um vazio, não sabe. Parece que esse vazio também entrou no coração de Deus. Eu sei que quando você pensa em Deus, você pensa num ser realizado, eu sei disso. Alguém que não falta nada para ele. Mas desde quando o homem pecou lá no Éden, Deus, quando criou o homem, Deus fez uma obra de risco. Sabe, Deus criou alguém com poder de decisão. E há quem defenda que lá no Éden o homem tinha um livre-arbítrio. E quando o homem tem um livre-arbítrio, imagino eu, já preguei sobre isso aqui com vocês, talvez com outro pessoal, o prazer de Deus passar naquele lugar e todo dia falar com o homem. Até um dia que Deus passa e o homem se esconde de Deus. E o Senhor, pela atitude do homem, Deus é obrigado a colocá-lo para fora, e a partir dali, começa uma busca incessante de Deus, de trazer de volta aquilo que Deus criou, que era o homem. A partir dali, parece que agora, porque Deus criou um ser inteligente, alguém com poder de decisão. Poder de decisão, isso é muito legal. Qual é a decisão? No momento da decisão, qual é a decisão certa que eu devo tomar? Então Deus nos criou assim. A partir dali começa a busca de Deus pelo homem. Você não sabe o prazer que você dará a Deus quando você vem para um lugar como esse. Senhor, estou aqui porque eu quis vir aqui, Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou e eu aceitei o seu convite. É lógico que teve um agir do Espírito, claro que teve, mas eu também tomei a minha decisão. Eu não isento o homem, embora algumas pessoas isentem, e eu respeito essa opinião, eu não isento o homem do plano salvífico. Existe a parte do homem a ser feita. E você escolheu estar aqui nessa manhã, adorando o Senhor. Você não sabe como o coração de Deus te alegra. Então eu queria falar um pouquinho hoje, que desde aquela época Deus tem trabalhado em busca do homem. E o texto aqui hoje, quando eu olho para Deus e os seus discípulos, eu quero tirar uma lição aqui nessa manhã junto com você. Deus, o Senhor Jesus, trabalhou em cima do ensinamento para os discípulos. O ministério de Jesus é montado em cima do ensinamento, porque aquilo que você aprende, as pessoas da minha época aqui, quem tem mais de 20 anos? Estou brincando, mais de 50 anos aqui, mais de 40, a gente não esquece a tabuada, é ou não é? Tabuada nós tínhamos que aprender, Mauro. Porque senão o professor batia em nós, na época metia a mão na gente, cara. Não tinha esse papo de denunciar professor não, meu irmão. Tapa na orelha, pescotapa, puxão de orelha, vai aprender. Eu aqui falo a tabuada inteirinha para vocês do que aprendi lá atrás. Aquilo que você aprende, ou até no decoreba, como algumas pessoas falam, você não esquece mais.
Jesus começa a trabalhar em cima do ensinamento aos discípulos, porque aquilo que você aprende vai para a alma. Por isso que é difícil tirar umas coisas erradas que nós aprendemos. Por exemplo, você pega uma pessoa aí com todo, não estou aqui falando mal de ninguém, meu irmão, mas você pega uma pessoa que lê muito livro de espiritismo, por exemplo. Para você chegar e falar do evangelho para esse cara, demora um tempo para que aquele processo seja tirado de dentro dele e ele seja livre daqueles conhecimentos. E aí você vai ver que passando o tempo, ele vai lá e ainda vai fazer algumas coisas voltadas para o espiritismo inconsciente, porque aquilo entrou na alma do cara. Por isso que João, capítulo 8, versos 36, vai dizer o seguinte: quando o Filho do Homem vos libertardes, verdadeiramente sereis livre, porque Deus começa a trabalhar na nossa alma. Não é raso isso, é profundo isso. E Jesus, sabendo da parada que os discípulos iam enfrentar, meu irmão, Jesus começa a trabalhar com o ensinamento com eles. E olha que Jesus teve trabalho com isso. Jesus trabalhou muito essa ideia deles confiar no Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, de verdade, quem aqui confia no Senhor? Levanta a mão assim para mim. Eu quero ver sua mão erguida se você confiar. Só se você confiar, de verdade. Beleza, pode baixar. Quem aqui não confia no Senhor? Bom, todo mundo confia no Senhor. Então eu conheço o pastor Mauro, mas eu posso conhecê-lo e não confiar nele. Conhecer é uma coisa, confiar é outra. E o segredo está no confiar cegamente. Nem entendi, mas eu confio. Nem compreendi, mas eu decido confiar. Aqui é uma parada muito dura. E Jesus começa a trabalhar com os discípulos acerca disso, para que eles confiassem no Senhor cegamente, a ponto de dizer: eu sei em quem eu tenho crido, independente da situação. Olha aqui, existe um falar nosso dizendo o seguinte: quando Deus está no nosso meio, tudo dá certo. Isso não é verdade. Quando Deus está no nosso meio, tudo termina certo, mas o processo são os mais variados possível. Quantas vezes no meio do processo nós nem entendemos nada, parece que Deus se perdeu, mas lá no fim nós olhamos e glorificamos a Deus, porque Deus em todo o tempo esteve no controle da situação. Isso é muito louco para nós, porque no meio do processo a gente quer parar, no meio do processo a gente quer desistir. E aqui que é o segredo de tudo, é não desistir, é perseverar. Eu sei que o meu Redentor vive e sei que no final do processo Ele mostrará a sua face. Você precisa crer nisso e confiar nisso, porque aí é a firmeza da fé, a fé inabalável. A fé que Jesus queria ensinar para nós. Jesus algumas vezes foi surpreendido por atitudes de pessoas que ele nem acreditou. Por exemplo, quando ele vai na casa do centurião, o cara diz: não precisa vir na minha casa não, Senhor, não sou digno. Manda uma palavra. Jesus falou: eita meu Deus, que fé linda, que fé maravilhosa. Não precisa vir na minha casa não sou digno. O cara tinha uma boa casa, o cara tinha uma vida maravilhosa financeiramente falando, um cara bem de grana. E ele diz o seguinte: não precisa vir na minha casa, Senhor, porque eu não mereço. Eu sei quem você é, eu sei que você é o Filho de Deus, eu sei que você é o Criador do universo, eu sei de tudo. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, me dá uma palavra e o meu criado vai ser sarado. Jesus olhou para aquele cara e falou: meu amigo, nem aqui no nosso meio eu vi pessoas igual você. Pode ir embora, seja feito conforme a tua fé. O servo do cara foi curado lá, meu irmão. Jesus é impactado aqui. Num outro texto, eu estou dizendo como que o ser humano pode surpreender a Deus pelas suas atitudes. Decisão, eu decido crer. Aquela mulher cananeia tem uma filha endemoniada, vem andando atrás de Jesus. Ei, escute isso, ela creu que Jesus era quem ele disse que era. Você já sabe da história, eu só estou aqui, só te lembrando. Aquela mulher vem toda suja, suada, porque andou muito, pé sujo, estava nem aí. Eu vou falar com esse cara, eu vou atrás dele, eu sei quem ele é. E o Espírito Santo já tinha revelado para Jesus: vem vindo uma adoradora aí, você vai ver só. E ela chegou junto.
Quando ela chega perto dele, você já sabe da história, que linda que é aquela passagem. Não mudou a situação financeira daquela mulher. Eu nem sei se ela tinha comido aquela mulher. Eu nem sei que situação que ela estava enfrentando. Mas ela chega e diz: Senhor, minha filha, por favor. E esse Jesus que está aqui hoje, ele disse para ela: eu não vou deixar de dar pão para os filhos, para dar para os cachorrinhos. E ela olha para ele e diz: mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando aquela mulher fala aquilo, Jesus toma um choque. Toda vez que eu prego isso, eu quero chorar. Ele toma um choque e diz: de onde veio isso, meu? Que preciosidade a sua fala. O coração dele se enche de alegria. Ele disse: mulher, por causa da tua palavra, pode ir embora, a sua filha já está liberta. Aquela mulher morava muito longe, ela não olhou para ele e falou assim: mas Senhor, e se eu chegar lá, ela não falou nada disso. Ela creu, ela acreditou naquilo, ela tinha uma fé tremenda. Ela disse: valeu, virou e foi embora. E quando chegou lá, a filha estava liberta. O Senhor quer ensinar eu e você a confiar nele, queridos. E confiança é uma coisa difícil, porque parece que Deus tem hora que não sabe o que está fazendo. É verdade. Parece que tem hora que Jesus não sabe. Se nós olharmos hoje para o Rio Grande do Sul, parece que Deus se perdeu em alguma coisa. Mas a firmeza da fé é dizer: Deus, aos olhos dos homens é uma coisa, mas aos teus olhos é outra coisa. Seja feita a sua vontade, Senhor. E essa passagem bíblica que eu estou lendo para vocês aqui hoje, quando os discípulos que estão numa escola, aprendendo com o maior ensinador de todos os tempos, aqui quando Jesus vem de madrugada ao encontro deles no mar alto, que era um rio, né? Jesus vem andando sobre as águas. O Pedro ousadamente diz: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Nesse momento, acho que o céu parou, pastor Mauro. Falou: deixa eu ver o que esse cara vai fazer, mano. Estou falando de um comedor de arroz e feijão como eu e você. Estou falando de alguém que também vai no banheiro. Estou falando de alguém que também tem dor de barriga. Estou falando desse cara. Porque a gente acha que é um super-homem, um cara. Estou falando de um cara que está nervoso. O que eu vou levar para minha casa hoje? Eu não tenho dinheiro. Estou falando desse cara, meu. E Jesus falou: vem então. Rapaz, imagina a cena. Você pode pensar, pô. Primeiro pé para fora do barco, a água sustentou. Segundo pé para fora do barco. Pastor Mauro, quem crê na Bíblia aqui diz amém. Eu também creio, mano. E mais ou menos isso aí. O cara dá o primeiro passo e Jesus olha para ele e falou assim: Pedro, vem. E ele começou: é isso que eu quero, cara. É isso que eu estou ensinando vocês. Vem, cara, você pode, mano. E ele começa a andar sobre as águas. Para Deus, que alegria. Aprendeu, assimilou, sabe, agora está respirando. Vem, cara, vem. É isso aí que eu quero. É isso aí que eu estou ensinando vocês. Anda sobre as águas, mano. No meio do caminho, o vento forte começou a soprar. E a mente deu uma vacilada. E ele começa a se afundar. E ele diz: Senhor. O Senhor pega na mão dele, tira ele para o barco e diz: rapaz, estava indo tão bem, poxa, estava indo certinho, ia tirar 10, mas por que você está duvidando? Pô, estou aqui com você. Porque o vento começou a soprar, é motivo para você não crer mais? Porque faltou alguma coisa, é motivo para você não crer mais? Porque você não passou na prova, porque você não passou no concurso, sei lá, isso é motivo para não crer mais. E o Senhor tira aquele cara e põe ele no barco e diz: Pedro, estava indo tão bem, cara. E eu fico imaginando o coração do Pedro. E Jesus segue aqui os ensinamentos para que as pessoas andem sobre a água, independente do temporal que está acontecendo. Amém, amados? E ao longo das Escrituras Sagradas,
Você vê algumas pessoas andando sobre as águas, meu. Por exemplo, Marcos capítulo 5, já preguei aqui sobre isso também. Tem um cara que tem uma filha de 12 anos doente em casa. Tá bom para você, uma filha de 12 anos doente? Eu tenho 3 filhas, todas elas já teve 12 anos, hoje a mais nova tem 24. Eu sei o que é ter uma filha de 12 anos. 12 anos é aquela princesa que você chega em casa, dá uns tapas, brinca, rola com ela. 12 anos. Alegria do lar. Não era só uma menina que estava doente, era a alegria do lar. Talvez o pai chegava e já ia encontrar a menina de 12. Mas essa menina ficou doente. E esse Jairo vai buscar o Senhor vem curar minha filha. Porque os recursos já não me interessam mais, não dão certo. E Jesus falou, eu vou. No meio do caminho, ele é convidado para andar sobre as águas, quando alguém diz, olha, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Jesus olha para ele e diz, ei Jairo. Quando alguém dá um recado para ele, ei Jairo, olha para mim aqui rapaz, é hora de andar sobre as águas. Agora é hora de você andar sobre as águas, cara. Sua filha morreu, não perturbe o teu coração, não tenha medo, crê somente, permaneça firme na sua fé, rapaz. Imagine você, o que é, quando alguém diz para nós, olha, morreu, é esboçar o nosso sentimento, é chorar, poxa, afinal de contas, morreu, poxa. E Jesus disse, é hora de nós andarmos sobre a água, Jairo, agora é hora, filho. E Jairo decide andar sobre as águas. E Jesus pega aquele cara e vamos embora para sua casa, meu irmão. Imagina a luta que Jairo estava passando aqui dentro, meu filho louco para chorar, louco para derramar a sua alma, mas ele decide andar sobre a água. E quando ele chega na casa dele, realmente a filha está morta. Porém, chegou naquele lugar. Jesus é chamado Senhor da cura, da vida, porque onde ele põe a mão ele cura, ele restaura, ele dá vida, é Senhor da vida o Senhor Jesus. E quando ele chega lá, ele entra na casa de Jairo, pega a menininha pela mão, história, e ele diz, menina, a ti te digo, levanta. E a menininha levantou, e Jairo glorificou o nome do Senhor. A bênção dele é uma bênção, porém teve que andar sobre as águas primeiro. Sabe, amado, não escolha os caminhos que Deus trilhou para você, é esse, Senhor. Só me dá graça, Deus, me ilumina, eu quero passar pelo caminho que o Senhor trilhou para mim, eu vou seguir, Deus, me ajuda, e Deus vai sustentar você, e lá na frente você vai ver o quanto valeu a pena. Esse é onde Deus queria que você permanecesse. No Antigo Testamento eu vejo outras pessoas. No Antigo Testamento nós vemos uma pessoa também andando sobre as águas. Lá no livro de 1 Reis, tem uma mulher passando uma fome terrível. Uma fome terrível. Quem já passou fome aqui? Eu estou falando de passar fome, hein? Aquela mulher estava passando fome. Passar fome é horrível, gente. E quando é com você só, beleza. Mas e quando tem filho na jogada, meu? Aí o desespero é maior. Aquela mulher, como um dia qualquer, ela sai de casa para pegar nos gravetos e comer o último bolo, porque era a última farinha que ela tinha e o último pouco de azeite, até chegar um cara vestido de uma forma diferente, um representante de Deus, um profeta chamado Elias. E o Elias chega e diz para ela, mulher, me dá um pouco de água. Ela diz, vou buscar. Ele diz, mas me traz primeiro um punhado de pão na sua mão, faz para mim um pão primeiro. Ela olha para ele e diz, sinto muito, Senhor, eu sei que o teu Deus é maravilhoso, mas eu só tenho dentro da minha casa um pouco de farinha e um pouco de azeite. Saí para pegar os gravetos, vou fazer o bolo, vou comer, e o meu filho nós vamos comer e morrer. Era a realidade daquela mulher, mas ele diz, tudo bem, pode fazer o que você está falando, mas primeiro faça para mim, porque assim
diz o Senhor. Aquela mulher naquela hora era convidada para andar sobre as águas, pastor Mauro. Um desafio, tremendo esse desafio. Você pode pensar, mas isso é fácil. Não é. Quando você olha na geladeira e vê o último arroz que você fez e não tem mais. Num tempo terrível, não tinha vizinho para ir atrás, não tinha parente para pedir, não tinha ninguém. E aquela mulher tomou uma decisão de andar sobre as águas, acreditou, sabe por quê? A atitude dela me mostra que ela confiava no Senhor, porque confiar é diferente de conhecer. Ela foi lá e fez conforme o homem de Deus falou. Comeram por muitos dias daquela farinha e daquele azeite. E a Bíblia vai dizer, porque a farinha da panela não se acabou, e o azeite também não faltou para ela. Provisão de Deus. Eu decido confiar no Senhor. Sua vida está ruim, eu quero profetizar na sua vida, velho. Dias melhores para a sua vida estão por vir. Portas serão abertas, caminhos serão abertos para você, porque o seu Deus sabe do seu coração e da sua alma. Não recue nem um passo. Está tudo diferente, você não sabe nem o que está acontecendo, você só tem que obedecer e crer. O importante é que Ele saiba o que está acontecendo na minha vida e na sua. Creia cegamente. No próprio Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, o sucessor de Elias, o Eliseu, chega na casa de uma mulher também que o marido morre, tem filho e tem dívida, e não tem nada mais perturbador do que dívida, não é, gente? Eita, está devendo, é ruim demais. Só que aqui também você não pode deixar virar uma opressão maligna, porque o diabo usa isso aí para oprimir a gente. Poxa, eu estou devendo R$1.000, eu estou devendo R$10.000, não tenho R$10.000, só tenho R$300. Não dá para pagar? Não, eu vou comer uma pizza, mano, na moral. Comer uma pizza. Ó, o cara está me devendo R$10.000 e vive aí comendo uma pizza. Pô, 10 mil eu não tenho, mas 300 eu tenho. 300 para mim comer uma pizza com a minha esposa. Poxa, desses seus 10 mil eu vou esperar mais um pouquinho. É assim que funciona a coisa. Agora eu vou deixar aquilo me oprimir, me matar? Não vou, de jeito nenhum. E aqui você tem que, não tem como resolver? Espere em Deus. É o Davi e o Golias. O povo não resolveu aquilo por 40 dias, até chegar um garoto lá, ousado, foi lá e matou o Golias para ele. Uma ação de Deus. Aquela mulher tinha dívida, tinha filho e não tinha como pagar. Chegou o homem de Deus e convida ela para andar sobre as águas. Eu estou usando o termo de andar sobre as águas, porque só anda sobre as águas quem confia no Senhor. Essa é uma verdade, porque a confiança aqui também, pastor Mauro, não tem essa de teoria. Ou você é, ou você não é. Ou você confia ou não, porque o que vai mostrar isso é a sua permanência no Senhor. Eu dou um dado aqui ruim para você, um dado muito ruim. Já falei isso aqui também uma vez, eu acho. De cada 10 pessoas que estão fora da igreja, 9 é do nosso meio pentecostal. Estava aqui um dia cantando, estava aqui pregando e hoje estão lá fora. E muitos revoltados com o Senhor, né? Porque Deus não cumpriu o que Ele falou que ia falar. Eu falei, eita, meu Deus do céu, Deus é mentiroso mesmo, hein? Firmeza na palavra nós temos que ter. Falaria e não cumpriria. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, isso vai se cumprir na nossa vida. E aquela mulher chega e fala assim, olha, vamos pegar os meus filhos e vão levar embora para trabalhar. Como que eu faço? Eu falei, o que você tem em casa? Ela falou, não tenho nada. Eu tenho uma botija de azeite. Ele falou, então pega os vasos em volta lá dos vizinhos e leva para dentro da sua casa e enche todos. Queridão, é um ato de muito louco. Por isso que eu falo, você tem que crer em Deus cegamente, não é? Quem vai pegar 1 litro de óleo e vai ficar enchendo um monte de litro de óleo? Poxa, não cabe, só vou trocar de lugar. 1 litro, cabe 1 litro, poxa. Aquela mulher fechou a porta do quarto dela e tomou uma decisão ousada diante do Senhor, porque foi Deus que falou, eu acredito. Pegou vários vasos e começou. Ô gente, isso aqui não é Marvel não, viu? Porque não é cinema não é televisão não. Estou falando de Deus, do que Deus fez na vida daquela mulher. O meu Deus não se compara a nada não, Ele é outro nível. O camarada está, sabe, ele está rindo do meu problema.
E eu chorando, como eu falei, você é bobo, segue o jogo, Wilson, vai embora, não vai morrer não, mané. Vai morrer não, manézão, segue aí, eu sei que está acontecendo já com você, ó. Só vai morrer se agir como louco, não é? Mas se agir certinho, vai tá lá enchendo. Acabou. Foi lá buscar o homem de Deus, e aí? Falou, deu certo? Deu. Então é o seguinte, vende esse azeite, paga a sua dívida, e o resto, receba como provisão de Deus para a sua vida. Deus é provedor da nossa vida. Agora, queridos, na moral, eu estou aqui pregando para um monte de gente inteligente, poxa. A hora que de repente o vento soprar, você já quer parar, poxa, você não pode parar. O pastor Mauro precisa de uma igreja acordada e viva, meu. Eu não quero uma igreja cheia de pessoas mortas. Sabe por quê? O diabo pode querer matar eu e você no campo de batalha, uma mente infrutífera, só com olhar para aquilo que é negativo, só pensando no mal, no ruim. Meu, não, pensa em coisa boa. Filipenses 4:8, no demais, irmão, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso vocês devem pensar. Ei, meu irmão, nada vai fugir da rédea de Deus. Deus está no controle de tudo. Nada acontece diferente da vontade do Senhor. Tudo vai terminar como Deus quer que termine. Eu só tenho que ficar bem no meio do processo, para eu poder desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. E a fé que Deus quer gerar no meu coração é a fé dos discípulos. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu sei que o meu tempo tem chegado, eu sei que vão me matar, eu sei de tudo isso aí, mas uma coisa eu fiz, combati um bom combate, encerrei a minha carreira e estou guardando a fé. Aquele cara que um dia negou Jesus, que vacilou andando sobre as águas, ele afundou. Um dia ele negou Jesus porque disse, Senhor, eu não vou te negar nunca, eu vou andar com o Senhor, e pode crer, meu, se alguém vier contra você, é comigo e não é com o Senhor. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, fica na moral, você não sabe o que você está dizendo, porque antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negará. Ele falou, eu não, Senhor, os caras podem até fazer, eu não nego não. E não passou tempo, 3 vezes Pedro negou Jesus. Jesus, quando passou, olhou para ele e falou, eu já sabia, você que não sabia. Esse mesmo cara agora, quando alguém cheio do Espírito Santo, aprendeu a lição do Senhor, quando alguém vai matar ele, crucificado, ele diz, eu não sou digno de morrer assim, me crucifica de cabeça para baixo, porque só o meu Senhor deve ser glorificado. Olha a lição que esse cara aprendeu. E eu e você deve olhar para você e dizer, mas quem sou eu? Você é a coroa da criação de Deus. Quem é você? Você é uma pessoa que o céu para te ouvir. Você não sabe o que é quando você dobra o seu joelho para falar com o seu Deus em verdade, meu irmão. Que prazer. Qual é o pai que o filho chega de madrugada e bate na porta e, pai, posso falar com você? Ele vai dizer, não, filhão, amanhã eu falo, não. Opa, de madrugada meu filho batendo na porta, entra para cá, senta aqui, que foi, meu querido. Deus não é diferente. Ore ao Senhor, põe o seu joelho no chão e fale com Deus. Você é a coroa da criação de Deus, você é a primazia do Senhor, Deus ama você. Agora você tem que aprender a ser um homem, uma mulher de Deus, não uma criança inflamada com, se o Senhor não fizer isso, eu também não. Não, meu irmão, abandone esse caminho. Seja cheio do Espírito Santo. Senhor, eu não estou entendendo nada, as coisas estão tudo tão ruim, mas eu decido confiar no Teu nome e anunciar o Teu Evangelho. Sabe por quê? Um dia o Senhor vai tocar a trombeta, vai chamar a gente nos ares, e nós estaremos com o Senhor para sempre. Você só está aqui de passagem, meu irmão. Está aqui de passagem. É só um tempo que nós vamos estar aqui. Gaste a sua vida com o Senhor, gaste a sua vida com a obra do Senhor. Que Deus use a sua vida de uma forma poderosa. Está na faculdade? Seja a boca de Deus. Enche esse lugar aqui de pessoas. Anuncie o Evangelho. Deus deu um lugar para vocês maravilhoso. Eu falo que Deus deu esse lugar aqui para nós, para convidar alguém para vir para esse lugar. Chame alguém para almoçar na tua casa e fale de Jesus para ele. Não recue. Deus conta comigo e com você. Deus quer uma igreja viva e acordada. Tem problema, se nós pôr aqui agora, momento de testemunho aqui, todo mundo vai vir aqui contar. Todo mundo vai aqui contar. Eu conto um testemunho lindo meu aqui. Eu não sei o que você pensa de Deus, eu penso que Deus é mais ou menos assim, sabe, tem hora.
Esse camarada começou a me mandar para um lugar aí que eu não queria ir, né, mano? Eu vou falar isso com toda ousadia, porque não é possível, gente. Sair de um lugar dizendo, nunca mais ponho meu pé aqui para morar, nunca mais. Vim embora. Eu gosto de São Paulo, sou meio maloqueirão. Gosto de comprar as coisas, de vender, gosto do evangelismo de risco, eu gosto disso. É errado? Não sei, fale com ele, eu gosto. Estou aqui em São Paulo, pô. E o Senhor vai. Aí começou a usar a vida dessa mulher. Vamos embora. Eu não vou. Não vou. Daqui eu não saio. Vou lá passear, mas não vou mais. Nunca mais. Sofri muito lá no calor. Quase morri. Aqui eu já estou assim, imagine lá. 33 graus de madrugada. 33 graus de madrugada, pastor Mauro. Eu falei, não volto mais lá. Vamos embora. Eu falei, não vou, meu. Aí começou minha filha do meio. Chata pra caramba. Ô pai, tá fazendo o que aí, pô? Seus netos aqui, a Josi quer vir, vem pra cá. Eu falei, não vou, filha. Aí, terminando a pandemia, nós começamos a reagir, falei, vamos começar a trabalhar, né? Porque naquele tempo de pandemia foi horrível, lembram dele? Deus me livre, que tempo horrível foi aquele. Aí saí com o meu carro, parei com ele aqui na estação, fui buscar mercadoria. Eu no pastor Mauro, se foi, eu acho que foi Deus. Vocês tiram a conclusão de vocês. Aí deixei o carro aqui, fui buscar mercadoria. Nós estávamos sem um centavo no bolso. Quando eu chego, cadê meu carro? Aí liguei para a Josi, falei, amor, por acaso você pegou a chave reserva e veio me zoar aqui? Ela disse, não. Eu falei, estamos sem carro. Era a nossa loja. Quando furtaram o meu carro, eu falei para Deus, eu falei, estou indo embora, Senhor. Estou indo embora. Peguei minhas coisas, fui para Araçatuba. Cheguei lá, você tem que ver como que Deus cuidou de nós. Pastor Mauro, foi uma guerra, velho. Deus foi providenciando o nosso sofá, nossa casa. Fomos lá sem nada, meu. Logo tinha o nosso sofá, casinha, jogo de quarto, foi, sabe? Montamos tudo. Depois Deus nos deu um carrinho de volta. Tem um carrinho financiado que é mais do banco do que meu, mas está aí com nós. Vamos montar uma lojinha agora em nome de Jesus. Mas eu decidi me render ao Senhor, porque entre a minha vontade e a vontade do Senhor, é melhor ficar com a vontade do Senhor. Embora ele tenha a gente cria algumas resistências. Eu sei que eu fui resistente ao Senhor. E hoje, estando lá, quando nós chegamos lá, foi interessante, porque quando para a igreja que nós fomos congregar, o pastor disse, Deus falou que vinha um casal lá do nosso lado. O pastor está lá em Araçatuba. Eu falei, de onde você é? Eu sou de Jacareí. A Josi é de Jacareí. O cara lá conhecia o pai da Josi. Tomaram o café junto e eu disse, Senhor, seja feita a sua vontade. Amados, nós devemos tomar uma decisão de confiar no Senhor cegamente. Eu não quero, nem queria, mas é a sua vontade, Senhor, porque lá no fundo vai vir um prazer, um refrigério para a nossa alma. Deus cria a situação para nos abençoar. Amém, amados? Quando você for convidado para andar sobre as águas, peça graça ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Senhor vai te levar a andar sobre as águas e você vai glorificar o nome do Senhor lá na frente, mesmo sem entender o processo. Decida servir ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite, nesse dia maravilhoso de Santa Ceia. Pastor Mauro, como foi bom participar da ceia aqui na sua igreja. E o Mauro não envelhece um nada, gente. Desde quando eu conheço o Mauro é isso aí, ó, é desse jeitinho mesmo. Ô querido, obrigado. E eu me lembro que a mensagem que eu tenho para o seu coração foi essa, que Deus abençoe você, viu? Ande sobre as águas, o louvor aqui está maravilhoso, gente. Ficaria aqui ouvindo vocês um tempão. Mas eu me lembro que o testemunho do Mauro somou muito na minha vida, né? Porque, como todo cara que não está na igreja, a gente é meio, né? Gosta de umas coisinhas diferentes e tal. E eu jogava bola com o Mauro. O Mauro é bom de bola. Quem conhece o Mauro jogando bola aqui? O Mauro é bom de bola. Não, bom de bola. Esse menininho era terrível. Ele era crente, mas era firmeza, meu. Aí nós jogando bola, todo mundo falando palavrão, xingando todo mundo. E o Mauro nada de palavrão. Eu falei, esse cara é meio São Paulino, assim, na moral, né? São Paulo, não é o preconceito, pastor Mauro, tá impregnado aqui dentro.
Um monte de gente de São Paulo na minha casa fala, seu São Paulino. Os caras, eu tenho medo dos outros, né? Porque a gente brigar entre família é uma coisa, né? Igual o Mauro falou assim, esse loirinho aqui, aquele tempo lá, nós podíamos brincar com isso. Eu tenho amigos meus que mas hoje não pode mais, pastor Mauro, porque todos os caras querem processar a gente. E aí o Mauro não falava palavrão nenhum. Eu falei, mas esse cara é meio estranho, mano. O cara não fala nada, meu. O Mauro estava no meio da gente, jogando com a gente, mas não se misturava com a gente, cara. E o testemunho do Mauro muito falou ao nosso coração. E depois o Mauro me convidou à igreja, eu fui. Uma semente foi semeada. Passado o tempo, alguém regou essa semente. Alguém pôs um adubo na semente. E graças ao bom Deus, Mauro, você é um cara que tem ligação direta com a minha conversão. Eu agradeço a Deus, porque Deus pôs pessoas do meu lado. Então, a pessoa que o Mauro foi na minha vida, eu quero ser na vida de outros. Por isso que eu falei do evangelismo de risco. O Mauro estava no meio de pessoas que não eram crentes, mas era firmeza. Se você não tem temperamento para isso, não vá. Deixa para quem Deus separou. Se aquilo vai te levar para o buraco, então não vai lá, fica longe daquilo. Mas Deus levantou pessoas que pode ir lá no meio e resgatar alguém que está lá. Amém? Então a igreja, quando estiver orando, ore pelos ministérios do Senhor. Não julgue ninguém, ore pelos ministérios. Senhor, usa os teus filhos na área que for, e o teu nome seja glorificado. Deus abençoe as suas palmas, louva o nome do Senhor.